Você já se perguntou quem, nesse exato momento, ainda sorri na sua frente, enquanto te apunhala pelas costas? O que você vai descobrir neste vídeo pode mudar completamente a forma como você enxerga quem está ao seu redor. Porque hoje, a verdade veio à tona, e quem te traiu agora está em pânico total. Não assista isso como um simples vídeo. Assista como um alerta, um espelho, uma libertação, porque os sinais sempre estiveram ali, e você vai enxergar todos agora. Curte esse vídeo agora, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo o número 88, o número dos que renascem das cinzas. Se você chegou aqui, é porque algo dentro de você já começou a despertar. Eu vou te mostrar tudo, mas só se você mostrar que está pronto. Curte, comenta 88 e se inscreve agora. A verdade não espera, e quem hesita continua sendo enganado. Tudo começou com detalhes tão sutis que pareciam inofensivos. Uma mensagem não respondida, um olhar desviado, uma mudança de tom na voz daqueles que sempre estiveram por perto. Você percebeu, lá no fundo, que algo estava fora do lugar, mas o coração insistia em acreditar que era apenas impressão. Afinal, como duvidar de quem sempre caminhou ao seu lado? É justamente esse o truque dos que traem. Se camuflam entre os que amam, esperam a confiança florescer para então cravar a faca. O mais cruel da traição é que ela raramente vem de longe, ela mora perto. Está no sorriso que parecia sincero, na palavra que parecia amiga, no abraço que escondia intenções podres. O silêncio era a armadilha perfeita. Ninguém dizia nada, mas você sentia tudo. As vibrações mudaram. O ambiente antes acolhedor se tornou frio, hostil, pesado. Aquilo que antes era casa virou campo minado, mas a tempestade, mesmo quando silenciosa, sempre anuncia sua chegada. E você, sem saber, já estava sendo preparado para o impacto. O universo, a vida, ou talvez algo maior, começou a te alertar. Os sinais estavam lá, e você começaria a enxergá-los quando fosse forte o suficiente para encarar o que viria depois. Esse era apenas o prelúdio de uma revelação que mudaria tudo. A confiança é uma construção delicada, e quando ela é quebrada, não sobra só o vazio, sobra o estrago. Aqueles rostos que você conhecia tão bem, que frequentaram sua intimidade, seus sonhos e seus medos, agora parecem irreconhecíveis. A máscara caiu. E quando isso acontece, não há mais como fingir. O olhar não consegue mais esconder, a voz não consegue mais enganar. O traidor se revela, não porque quer, mas porque já não consegue manter o personagem por muito tempo. Você começa a lembrar de situações antigas com uma nova ótica. Aquela vez em que te interromperam, aquele conselho que parecia duvidoso, o riso estranho nas suas vitórias. Tudo se encaixa. A verdade é que eles nunca estiveram torcendo por você. Estavam apenas esperando o momento certo para puxar o tapete. E esse momento chegou, como sempre chega para os que se escondem atrás da falsa lealdade. Quando a máscara cai, o impacto é devastador. Você se sente usado, enganado, ferido, mas é nesse instante que também começa o seu despertar. Você entende que ver a verdade, por mais dolorosa que seja, é o primeiro passo para sair do labirinto da ilusão. E por mais que doa, agora você sabe quem é quem. Se essa mensagem está mexendo com você, se de alguma forma essas palavras estão abrindo os seus olhos e fortalecendo o seu coração, eu preciso te fazer um pedido muito especial. Este canal existe para levar a verdade, motivação e força para pessoas como você. E tudo isso só é possível graças ao apoio de quem acredita nesse propósito. Aqui embaixo, você vai ver o botão de Thanks do YouTube. É por ele que você pode demonstrar sua gratidão e ajudar a manter esse trabalho vivo. Se você puder, envie R$100 como um gesto poderoso de apoio. Se não for possível esse valor, qualquer contribuição que venha do seu coração já faz uma diferença enorme.
Cada gesto de apoio é um combustível para que eu possa continuar trazendo conteúdo transformador que ninguém mais tem coragem de falar. Mas não deixa para depois. Clica agora no botão de Thanks e faça sua contribuição. Não subestime o impacto que seu apoio pode ter. Ele mantém essa mensagem viva, chegando a cada vez mais pessoas como você. A traição dói tanto porque vem de onde menos se espera. Não é o inimigo declarado que te destrói, é o aliado falso. E a pergunta que mais martela sua mente é: por que justamente eles? Justamente quem dizia te amar, te apoiar, te proteger? A resposta, por mais cruel que seja, está na natureza humana. Alguns se aproximam por admiração, outros por inveja disfarçada de carinho. E quando não conseguem mais suportar o seu brilho, decidem apagá-lo com suas próprias mãos. Muitas vezes, a conspiração começa com uma palavra mal colocada, um segredo sussurrado onde não devia, uma distorção da realidade para manipular percepções. Eles te pintam como vilão, mesmo sabendo que você sempre foi leal. E fazem isso sorrindo, como se fosse o mais natural dos atos. Porque o verdadeiro traidor raramente age por impulso. Ele planeja, calcula, se infiltra e executa. O mais irônico é que, no fundo, eles nunca te venceram. O medo deles nunca foi você errar. Foi você vencer. Foi você mostrar que é possível ser verdadeiro, forte, resiliente. E isso incomoda. Porque quem vive de aparências não suporta quem vive de verdade. Por isso eles tentaram te calar, mas falharam. Depois que tudo vem à tona, você olha para trás e percebe: as pistas sempre estiveram ali. Mas é como montar um quebra-cabeça com peças embaralhadas. Só faz sentido quando você vê o todo. Aquela conversa interrompida, o elogio atravessado, a ausência nas suas vitórias, tudo era sinal. Só que você estava ocupado demais confiando, acreditando, tentando manter os laços que eles já estavam cortando pelas costas. É doloroso admitir, mas a verdade estava implorando para ser vista. Cada atitude contraditória, cada gesto frio, cada mentira mal contada eram alertas gritantes. E mesmo assim, você preferiu acreditar no melhor das pessoas. Porque é isso que os escolhidos fazem. Confiam. Mas agora, com os olhos abertos, você começa a ver os fragmentos se unirem. As peças se encaixam, revelando a imagem que sempre esteve ali, distorcida apenas pela sua fé em quem não merecia. Esse é o momento em que a negação se transforma em consciência. Você percebe que, por mais que tentassem esconder, a verdade tem um brilho que não se apaga. E agora que você enxerga tudo com clareza, a dor se transforma em força. Porque saber a verdade é doloroso, mas é também libertador. Há sempre um ponto de não retorno. Um instante em que a verdade explode como uma granada no centro da alma, espalhando estilhaços de decepção, raiva e espanto por todos os cantos do seu ser. Esse é o momento da ruptura, aquele em que as máscaras não apenas caem, mas se despedaçam no chão, e os olhos, antes ingênuos, passam a enxergar com uma clareza dolorosa. Não foi um acidente, não foi um erro, foi uma escolha fria e calculada feita por quem você amava. E isso muda tudo. O mundo, antes firme sob seus pés, parece inclinar-se, instável, forçando você a encontrar equilíbrio onde já não existe chão. Quando tudo veio à tona, não houve como conter o impacto. As palavras ditas por terceiros, os prints que surgiram, os gestos que antes pareciam inocentes e agora se revelavam como provas de um teatro cruel. Tudo isso colapsou sobre você como uma avalanche. E não era só a dor de ter sido traído. Era o luto por uma versão da realidade que você acreditava ser verdadeira. Era a sensação de ter vivido uma mentira encenada por rostos que você achava conhecer.
Era como se o tempo parasse para te obrigar a olhar fixamente para aquilo que você não queria ver, mas que agora era impossível ignorar. E nesse turbilhão de emoções surge algo ainda mais intenso do que a dor, a vontade de levantar, porque há um limite até para a queda. E quando a verdade vem à tona, ela não apenas destrói, ela também liberta. Você já não é mais cego. Já não está mais nas mãos de quem manipulava suas emoções. Agora você vê, e quem vê decide. Decide se continua quebrado ou se reconstrói com as peças que restaram. E esse é o início do verdadeiro renascimento. Aqueles que são traídos carregam em si uma dor que o traidor jamais entenderá. Não é só tristeza, é um corte profundo na alma, feito por mãos que você deixou tocar sua essência. Mas os escolhidos, aqueles que não nasceram para ser moldados pelo mundo, e sim para transformá-lo, não permanecem no chão. Eles sentem sim. Sentem tudo com intensidade brutal. Choram, gritam, se perguntam por quê. Mas no meio desse caos emocional, algo começa a despertar. A fúria do despertar, a raiva limpa, a indignação que não destrói, mas que impulsiona. A chama que reacende o que estava quase apagado. A reação dos escolhidos não é imediata. Primeiro vem o silêncio, o choque, a tentativa de encontrar lógica onde só há egoísmo e traição. Mas quando eles finalmente compreendem a dimensão do que foi feito, não sobra espaço para a fragilidade. O sofrimento se transforma em lucidez, e a lucidez se transforma em força. Eles entendem que foram enganados, sim, mas também entendem que não são vítimas eternas. São sobreviventes, são renascidos do fogo. São aqueles que, por mais que tenham sido quebrados, voltam ainda mais perigosos. Perigosos para a mentira, para a falsidade, para tudo aquilo que tenta derrubá-los novamente. E é nesse despertar que a fúria se torna combustível. Não uma fúria cega, destrutiva, mas uma fúria sagrada que limpa, que purifica, que dá propósito. Os escolhidos voltam com um olhar diferente, mais firme, mais frio, mais consciente. Eles sabem quem são agora, sabem o que merecem. E sabem, principalmente, que ninguém mais terá o poder de feri-los da mesma forma. Porque agora eles enxergam. E quem enxerga jamais volta a ser cego. Eles não esperavam que a verdade viesse à tona. Estavam confiantes de que suas mentiras permaneceriam ocultas, protegidas sob camadas de manipulação e conveniência. Mas a verdade, ainda que enterrada, sempre encontra um jeito de respirar. E quando ela rompe a superfície, o castelo de cartas desmorona com um estrondo que reverbera na alma dos culpados. É nesse momento que o pânico toma conta. Eles tremem, se escondem, negam, tentam se justificar com versões distorcidas. Mas já é tarde demais. O colapso começou. E não há onde fugir quando os olhos do traído brilham com a luz da revelação. O medo que eles tentaram plantar agora germina dentro deles. Cada palavra distorcida, cada ato dissimulado, cada mentira dita com frieza volta como um eco ensurdecedor. Eles começam a se perder no próprio enredo, tropeçando nas contradições, tentando apagar rastros que já estão gravados na memória de quem acordou. A queda não é só social, é moral, emocional, espiritual. A confiança que eles destruíram se transforma em julgamento silencioso. E não há nada mais assustador para o traidor do que ser visto como ele realmente é. Porque a imagem que construíram de si mesmos desaba diante da luz da verdade. E o desmascaramento, esse é implacável. Não porque alguém vá gritar aos quatro ventos, mas porque a energia muda, o olhar do outro muda, a forma como são tratados muda, perdem o controle que achavam ter, perdem o domínio sobre a narrativa e percebem, enfim, que o preço da traição é a solidão. Porque quando o pano cai e a plateia enxerga quem eles são de verdade, não sobra aplauso. Só resta o silêncio.
e nele o som ensurdecedor da própria consciência cobrando o que eles mesmos escolheram ser. Havia uma outra realidade acontecendo por trás dos seus olhos. Enquanto você dormia tranquilo, acreditando estar cercado de lealdade, eles tramavam, comentavam, julgavam, sorriam pela frente enquanto envenenavam pelas costas. E o mais perturbador é descobrir que havia um sistema inteiro montado em silêncio. Alianças ocultas, pactos de conveniência, palavras torcidas em corredores escuros. Eles não apenas te traíram. Eles construíram uma realidade paralela onde você era o alvo, o assunto, a distração preferida. E agora que os segredos emergem, a sensação é de ter vivido num teatro de sombras, onde cada gesto deles tinha uma intenção que você não via. Eles esconderam muito mais do que atos. Esconderam pensamentos, desejos ocultos, ressentimentos guardados. Falaram de você quando você não estava. Riram das suas dores. Fingiram apoio enquanto esperavam você cair. E tudo isso se revela aos poucos, através de mensagens recuperadas, conversas que chegam até você, confissões de quem decidiu limpar a consciência. A cada nova revelação, o nó na garganta aperta. Você percebe que eles sabiam exatamente o que estavam fazendo, que foi tudo intencional, e que a sua dor nunca os impediu de seguir com o plano. Mas há um poder inegável na revelação. Quando tudo vem à tona, você finalmente vê o inimigo com clareza, e esse olhar é libertador, porque já não há dúvidas, já não há confusão. Os segredos, antes usados como armas contra você, agora se tornam as provas da sua lucidez. E nesse cenário de verdades expostas, só resta uma escolha: seguir em frente, mais forte, mais sábio e, acima de tudo, mais consciente de quem merece estar ao seu lado. A dor, quando compreendida, se transforma em poder. O sofrimento, quando aceito, deixa de ser fraqueza e vira impulso. Foi nesse ponto da jornada que algo dentro de você mudou. Não foi da noite para o dia, mas como uma fogueira que, mesmo sob a chuva da decepção, insistiu em queimar. A verdade, agora escancarada, não era mais um fardo, era uma arma. Uma lâmina de lucidez capaz de cortar laços podres, de separar o que te afunda do que te impulsiona. A virada não foi um ato de vingança, foi um ato de renascimento. E nesse momento você percebeu: quem tentou te destruir, na verdade, te forjou. Eles não esperavam que você sobrevivesse. Não previram que, ao te deixar sozinho, fariam com que você se encontrasse de verdade. A solidão se tornou escola. O silêncio virou espelho e a dor virou um portal. Um caminho sem volta para um novo você, mais consciente, mais seletivo, mais firme. Não se trata de endurecer o coração, mas de proteger a alma. Porque agora você entende que nem todos merecem atravessar seus muros, que nem todo sorriso é sincero, e que sua energia, sua presença, seu afeto, tudo isso é sagrado demais para ser desperdiçado com quem não soube valorizar. Essa virada é o ponto mais alto da trajetória. É quando você, enfim, não se vê mais como vítima, mas como sobrevivente. E mais que isso, como alguém que escolheu viver com verdade, mesmo num mundo onde a mentira muitas vezes se disfarça melhor. A partir daqui, tudo muda. Porque quem carrega a verdade dentro de si já não precisa de aprovação, já não teme o abandono, já não implora para ser visto. Você se basta, e isso é o que mais apavora quem tentou te apagar. Quando a dor se acalma e a lucidez retorna, surge uma das escolhas mais difíceis: fazer justiça ou buscar vingança. A linha entre as duas é tênue, quase invisível, porque ambas nascem da mesma raiz, a injustiça sofrida. É tentador desejar que eles sintam na pele tudo o que te fizeram, que experimentem o abandono, a dúvida, o peso da mentira, mas no fundo há algo ainda mais poderoso do que causar dor. É mostrar, com atitudes, que você seguiu em frente, que nada do que foi feito conseguiu te deter,
Que a sua luz, ao invés de se apagar, agora brilha com ainda mais intensidade. A verdadeira justiça não precisa ser barulhenta. Ela acontece no silêncio das escolhas corretas, na calma de uma consciência limpa, na força de quem não revida com as mesmas armas. Porque veja, quem traiu já está condenado, não pela sua vingança, mas pela própria consciência. Eles terão que conviver com o que fizeram, terão que assistir sua ascensão. E esse é o pior castigo para quem te subestimou. Ver você prosperar é a sentença mais cruel para quem achou que te destruiria, mas isso não significa ignorar o que foi feito, não é esquecer, é transformar, usar a dor como escudo, as lágrimas como testemunhas, a queda como impulso. A justiça verdadeira é aquela que não busca retorno imediato. Ela constrói um legado. Ela transforma sua história num exemplo. E com o tempo, o que hoje é ferida aberta se torna cicatriz com propósito. Porque os que tentaram te derrubar, um dia, serão apenas nota de rodapé na história de alguém que escolheu viver com dignidade. A tempestade passou, mas ela não foi em vão. Deixou marcas, sim, profundas, visíveis, dolorosas, mas também deixou sabedoria. Cada cicatriz que você carrega agora é a prova de que sobreviveu ao que era, para muitos, insuportável. Você não é mais a mesma pessoa. Aquela versão de si que acreditava cegamente, que oferecia amor sem reservas, que confiava de olhos fechados, ficou no passado. E isso não é algo ruim, é evolução, é amadurecimento, é o preço que se paga para deixar de ser ingênuo e passar a ser seletivo. As lições aprendidas com a traição são duras, mas definitivas. Você aprendeu a escutar sua intuição, a não ignorar os sinais, a olhar nos olhos e perceber o que está por trás do sorriso. A entender que nem todo mundo que caminha com você deseja sua chegada ao destino. Aprendeu também que sua paz vale mais do que qualquer laço, que há um valor inegociável em estar bem consigo mesmo que isso signifique perder pessoas pelo caminho, porque o que fica depois da tempestade é aquilo que é forte o bastante para resistir ao vento, à chuva e ao tempo. E agora, com essas cicatrizes visíveis e orgulhosamente expostas, você caminha diferente. Não mais como alguém que teme ser ferido, mas como alguém que sabe se proteger. Cada passo é mais firme, cada decisão é mais consciente. Você não se fecha para o mundo. Você só deixou de abrir portas para quem não tem chave. E essa maturidade, esse novo olhar, é o verdadeiro prêmio depois do caos. Toda queda esconde um renascimento. Toda perda abre espaço para algo novo. E toda traição, por mais devastadora que seja, tem um lado oculto de revelação. Ela te obriga a reencontrar seu propósito. O caos forçou você a se olhar no espelho, a questionar tudo, a reconstruir cada pedaço de si. Mas ao fazer isso, você descobriu algo poderoso, que sua essência é indestrutível, que mesmo despido de tudo, você ainda é inteiro, e que aquilo que te move, que te inspira, que te dá sentido, jamais pode ser tocado por mãos alheias. Renascendo das cinzas, você emerge mais forte, mais claro, mais inteiro. O fogo da decepção queimou o que era frágil, e o que ficou foi o que realmente importa. Seu propósito voltou a pulsar com mais força. Você entendeu que não está aqui por acaso, que há um motivo por trás da sua história, que mesmo a traição fazia parte de um plano maior, um plano de lapidação, de elevação, de transformação. Você foi forjado no fogo da injustiça para brilhar com a luz da verdade. E agora, de pé, com o olhar firme e o coração limpo, você segue, não para provar nada a ninguém, mas para viver com sentido, para inspirar outros que também foram feridos, para mostrar que é possível recomeçar, e mais do que isso, que é possível renascer ainda maior. Porque quem foi escolhido para ser luz jamais será apagado por sombras passageiras.